Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. 3 recados antes do vídeo. O primeiro deles é que eu cheguei agora, né, aqui no gabinete e tal, fui ver as notícias. Qual a primeira notícia que eu me deparo? É impressionante como a mídia não consegue lidar com narrativas diferentes, cara. Os caras têm que criar, pelo menos na manchete, tem que ter aquele dedinho de fake news, não tem jeito. E a manchete que eu vi agora no Globo, né, é o seguinte: entrevistados em filme pró-ditadura reconhecem que foi golpe. Cara, eles estão falando, obviamente, do documentário do Brasil Paralelo sobre 64. Se você ainda não assistiu, link na descrição desse vídeo, torne-se membro. Mas a pergunta que eu faço, e eu já fiz essa pergunta antes mesmo de lançarem o documentário, é o seguinte: ele é pró-ditadura? Me mostra aonde ele é pró-ditadura. Primeiro, que eles começaram a chamar o documentário de defensor de ditadura antes mesmo de assistir, porque não tinha o documentário pronto ainda. E depois de pronto, agora eles estão chamando o documentário de pró-ditadura. E não é pró-ditadura. Não é pró-ditadura. Mesmo porque até a própria matéria diz, né, o próprio Olavo de Carvalho diz ali que 64 foi um golpe. Existem visões ali de historiadores que dizem que é uma quebra constitucional. Então é um golpe, ainda que é um golpe dentro de um golpe, não interessa, mas não é pró-ditadura. A parada não é pró-ditadura. Assista o documentário, se puder se torne membro, link na descrição desse vídeo, beleza? Outro recado que eu passei no outro vídeo: quem quiser fazer currículo, se recolocar no mercado de trabalho, currículo para você, é o CV para você, link na descrição desse vídeo também. Os caras ajeitam seu currículo, ajeitam seu LinkedIn e ainda por cima colocam seu currículo em diversas línguas se você precisar, beleza? Link na descrição desse vídeo aqui. Aí, cheguei aqui no meu gabinete esses dias e tinha um presente para mim, cara, um livro aqui, ó, Darwin Sem Frescura. Quando eu abri, tá assinado, e eles nem tinham me avisado, cara, pelos autores, cara. Pelo Pirula e pelo Reinaldo José Lopes. O Pirula mandou aqui: nobre deputado, que você aproveite e se entretenha com a palavra de Darwin e colaboradores. Garanto que vai gostar. E gostei mesmo, tô lendo o livro, tô quase na metade, já vou falar sobre ele. E o Ricardo mandou o seguinte: cara, a ciência não tem partido, certo? Então bora falar o que a ciência ensina sobre as nossas origens. Não conheço o outro autor, Reinaldo José Lopes, provavelmente ele é de esquerda, mas não tem problema. O livro não é sobre política, o livro não tem visões de direita ou esquerda, e esse livro é maravilhoso, cara. Eu já falei pra vocês que o livro que mudou a minha vida foi o livro do Richard Dawkins, Uma Nova História do Tempo. Eu li também um outro livro que eu gostei muito sobre esse tema, que é O Gênio Egoísta, que é um livro um pouquinho mais chatinho, né, mais longo e tal, mas é legal. E esse livro aqui, pra mim, é uma receita de bolo, é um beabá desses livros sobre esses temas que eu me interesso bastante. Se você quiser, compre e vá atrás, que é muito legal, beleza? Inclusive, só um adendo aqui para quem fala que, não, pô, mas eu sou criacionista, não acredito na teoria da evolução. Mesmo assim, é um livro interessante para você ler, para que você entenda quem discorda de você. É a mesma coisa, a gente fala mal de Marx aqui. Se eu não souber nada sobre Marx, como é que eu vou saber refutá-lo? Como é que eu vou saber dizer que eu não sou um marxista? Então é muito importante que você conheça todos os lados da história para que você firme a tua opinião. Então aconselho fortemente para que você leia. E para quem tem preconceito e fala: não, mas o Pirula é um esquerdista, o Pirula é isso, o Pirula é aquilo. Antes de você julgar o mérito da pessoa, cara, veja a ideia, leia aquilo. Tem muita coisa de cara que às vezes você não gosta dele pessoalmente, que o cara fala, e aquilo agrega conhecimento para você, mesmo que você não concorde. Só, pô, foi importante eu ter esse conhecimento na minha cabeça para várias outras coisas, para eu concordar com o cara, para eu discordar do cara, para eu fortalecer a minha opinião. Então, eu aconselho que vocês percam uns minutinhos lendo esse livro, que é uma leitura, inclusive, muito fácil. Vamos lá, hoje nós vamos falar do assunto do vídeo, que parece que não tem relação, mas tem. Você sabe o que é Airbnb? Você sabe o que é Airbnb? Você já ouviu falar disso? Airbnb é tipo um Uber, entre aspas, de locação de imóveis. Basicamente isso. É um negócio que, obviamente, é uma coisa boa, né? Tipo, Uber é tão obviamente uma coisa boa que dá pra você medir o quanto uma cidade é corporativista pelo tanto que ela tenta ser contra o Uber. E a mesma coisa com o Airbnb, né? O que acontece é que, só pra vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, nós temos, lembrando de imóveis, nós temos 2 leis aqui que pra mim são absurdas. A primeira das leis é que você não pode comprar imóveis sem corretor de imóveis. Vamos supor que eu quero vender uma casa. A casa não é minha, a casa é do Joãozinho e eu conheço a Mariazinha que quer comprar a casa do Joãozinho. Eu não posso ir lá e falar para ele se conversarem e vender. Eu preciso de um Cresce, eu preciso pagar uma agência certificadora, reguladora, para que eu seja certificado como um cara que pode vender imóveis, né? Afinal, quem é o consumidor para escolher o seu próprio corretor? Precisa do Estado ali para falar quem pode ou quem não pode ser corretor, o que eu acho verdadeiramente um absurdo. Inclusive estipula, né, assim como o Sarney, ele estipula o valor da corretagem, que se não me engano hoje está em 6%. Essa é a primeira lei que eu acho um absurdo.
A segunda lei que eu acho um absurdo, essa não é só no Brasil, em alguns países como Inglaterra também essa lei vem de forma bem pesada, é a lei do ITBI. O que é o ITBI? É sobre transferências, imposto sobre transferências de bens imobiliários, acho que é isso. E o ITBI é basicamente o seguinte, quando você vende o teu imóvel, você tem que pagar uma parte para a prefeitura. É assim que funciona, você tem que pagar. Ah, eu vendi meu imóvel, tem que pagar. Não. Você trabalhou, ganhou o teu dinheiro, pagou o imposto de renda, comprou a tua casa, pagou o ITBI, você vai ter que pagar. Quando você vender, não interessa, você vai ter que pagar o ITBI. E detalhe, né? No caso, assim, se você comprar um imóvel e ganhar muito dinheiro com esse imóvel, você ainda paga ali sobre ganho de patrimônio, mas enfim, o ITBI para mim é uma coisa ridícula, que o Haddad, né, que quase ganhou a presidência da República, quando foi prefeito de São Paulo, aumentou em mais de 30% o ITBI. Ele simplesmente falou, vamos passar rapidinho aqui, aprovou ali o aumento do ITBI, o que eu acho basicamente um absurdo. E por quê? Que essas ideias maravilhosas no Brasil, como Airbnb, são sempre ali, encontram resistência. Aqui no Brasil, a Justiça do Rio de Janeiro proibiu o Airbnb de promover ali aluguéis de imóveis por menos de 30 dias e para mais de 6 pessoas. Então é basicamente o seguinte, vamos supor que você tem um apartamento, eu tenho um apartamento e eu quero alugar o meu apartamento por 29 dias, porque eu quero vender, eu quero alugar só por 29 dias. Eu não posso mais. Por quê? Porque eu não posso, porque a justiça falou que eu não posso e acabou. Se eu quiser alugar um apartamento para mais de 6 pessoas ao mesmo tempo, eu também não posso, porque a justiça falou que eu não posso e acabou. Esse é o Brasil, cara. O pior de tudo é que isso ainda vem do poder judiciário, que nem representante do povo eles são. Eles estão legislando, eles simplesmente olham e falam, a gente não quer que isso aconteça, dá uma canetada e acabou, e é assim que funciona. Esse é o problema da nossa estrutura aqui no Brasil. E agora, para deixar você com um humor ainda melhor, né, para você melhorar o seu humor, vou contar uma historinha de um juiz. Que é o seguinte, o juiz ele estava pegando um avião em Viracopos, ele foi pegar um avião, e aí ele teve que ser revistado como um procedimento de segurança, como todo mundo tem que passar por isso. E aí ele se sentiu constrangido. Como assim, você vai revistar um juiz? Você não pode revistar um juiz. Ele resolveu processar a ANAC. Ele falou, não, vou processar a ANAC. E a ANAC foi condenada. Não, você não poderia ter revistado o juiz, não sei o que lá. A condenação em si, a meu ver, já é um absurdo, tá? A minha opinião é que eu não acho que a pessoa deve ser condenada, a ANAC deve ser condenada, porque o juiz se sentiu constrangido ao ser revistado. Mas, e aí vem a cereja do bolo que faz toda a diferença. Só pra vocês terem uma ideia, vamos supor que o Estado perca o túmulo do seu filho. Você tem um filho, você perdeu o teu filho, aí você vai lá, enterra ele, e o Estado, por algum motivo, perde o túmulo do teu filho. Você entra com danos morais. Você concorda que é uma coisa muito grave, cara, perder o túmulo do teu filho. Isso gira em torno de 40 salários mínimos. Se você ganhar, você vai ganhar em torno de 40 salários mínimos. Quanto que o juiz ganhou porque ele se sentiu constrangido ali na revista? Ele ganhou 60 salários mínimos. Uma quantia de 70 mil reais. 60 salários mínimos. O cara se sentiu constrangido numa revista e ganhou 60 salários mínimos. Eu vou deixar, inclusive, o número do processo aqui na descrição desse vídeo para você ver que isso não é uma fake news, cara. Realmente é assim que funciona o Poder Judiciário. Um juiz olhou e falou, como ele revistou um colega meu juiz e deixou ele constrangido? Obviamente, a ANAC vai ter que pagar para ele 60 salários mínimos. E esse é o país que você vive, cara. É um país onde, infelizmente, o corporativismo toma conta de tudo que funciona aqui no Brasil. Você vai querer, sei lá, empreender, fazer o Uber? Não, o Uber não pode porque fere os taxistas. Você vai querer fazer um Airbnb? Não, você não pode alugar o seu apartamento pelo período que nós aqui, juízes e elite do funcionalismo público, decidimos que você não pode. Ah, você quer vender a sua casa? Obviamente você tem que passar ali por uma agência reguladora. Ah, você vendeu a tua casa? Obviamente você vai ter que pagar o imposto sobre a venda da tua casa. E é assim que funciona, cara. Aqui no Brasil, infelizmente, a nossa guerra, muito maior do que entre direita, esquerda, narrativa, etc., muito maior do que isso, é a guerra do cidadão comum, do empreendedor, do trabalhador que gera riqueza contra o corporativismo. Infelizmente é assim. Um abraço, vamos questionar tudo.